Modelo de construção de guarda-roupas de porta de correr. Vamos clicar em editar todos. Modelo de construção lateral passante. Aqui eu estou falando que a caixa do guarda-roupas, não incluindo o rodapé dele, tá? A lateral vai ser por fora da base e essa aqui, a lateral, é por cima da base, por isso que é a base passante aqui. Vou deixar a lateral passante, que a lateral é por fora da base. Muito comum alguns marceneiros gostar de trabalhar dessa forma. Transpasse entre porta de correr. Eu vou deixar 20 milímetros, que é o quanto que uma porta entra na outra, para a porta deslizante, no caso. Porta de sobrepor, aqui não se aplica, porque a porta é deslizante, então não vai se aplicar nada aqui. Fundo do módulo. Se não vai ter fundo, a caixa. Se o fundo é rasgado, e aí não rasga as divisórias, que aqui está falando só das laterais. Se a lateral, se o fundo é lateral com rebaixo, ou seja, vai fazer um rebaixo nas laterais, no teto e na base, encaixa o fundo e na divisória, a divisória só anda vai um pouquinho para frente, reduz na profundidade, porque ali se aparafusa. Aqui, que é a opção que eu uso, que vai rasgar tanto nas divisórias quanto nas laterais. Aí rasga em tudo, na base, no teto, nas laterais e na divisória. Aqui, fundo interno encaixado entre divisórias. Esse modelo aqui pode desconsiderar que ele está exatamente como esse aqui. E fundo externo, muito comum. Acho que o mais usado aqui é fundo externo e é o fundo que rasga em todas as partes. Esse fundo externo usa bastante também. Eu vou deixar esse aqui. Vamos falar da gaveta. Fundo de gaveta rasgado em todos os 4 lados, com fundo externo, que o fundo vai por baixo, que vai aparafusar, e fundo de rebaixo em L, onde faz um rebaixo em todas as partes, encaixa o fundo e a parafuso por baixo, você olha do lado, você não vê nada. Eu vou deixar com rasgo. Afastamento de gavetas eu vou deixar 30 milímetros, que é a parte posterior da gaveta, a parte de trás, enquanto que ela fica afastada do fundo do guarda-roupas. Vou deixar 30 milímetros. Lateral, simples ou duplada, padrão a gente deixar simples para o guarda-roupas. Tipo de teto. Aqui eu gosto de fazer o teto repartido. Por quê? Porque eu acho mais fácil para montar, como eu faço a furação, com dispositivo de fixação, minifix, aí fica bom dessa forma, do jeito que é construído no nosso site. O mais usado eu acredito que é o teto inteiriço, só que aí fica mais pesado para o montador montar. E aí você tem a opção de escolha, quando você tem teto repartido, ou também inteiriço. Se o teto ele fica por cima das laterais, ou se ele fica por dentro das laterais. Por dentro é essa opção. O teto por dentro da lateral é essa e o teto por fora é essa. Obviamente, se você escolher teto inteiriço, ele sempre vai ficar por cima da divisória, beleza? Já passamos de tipo de teto. Tipo de base. Base externa é quando a caixa do guarda-roupas fica em cima da base. Aí é necessário utilizar tamponamento para ter um batente da porta deslizante. Caso você queira que a lateral do seu guarda-roupas seja o batente da porta e não usar tamponamento, aí você vai escolher base interna. Cadê você aqui? Ó? A base interna, que é a lateral vai até o chão, ela vem da mesma medida da profundidade da base, aí a porta deslizante já encosta ali na lateral. Eu gosto de base externa. Não, na verdade eu vou deixar a base interna que fica mais simples aqui para mim. Modelo de fixação, se é com minifix, se é só parafuso, se é parafuso e cavilha, ou se é somente cavilha, eu deixo no minifix. Divisão, qual é o recuo e qual é o recuo da prateleira? Eu deixo ambos 5 milímetros de recuo,
Lembrando que essa fixação aqui, minifix, parafuso, parafuso e cavilha e somente cavilha, é aplicado só para divisão em pé. Para as prateleiras, usa-se aqui, ó, dispositivo de prateleira. Para os guarda-roupas, eu gosto desse VB Zamac, eu acho muito bonito, mas aí você escolhe qual você achar melhor. E depois, por último, lateral do guarda-roupas. Esse carinha aqui está determinando se essa lateral do guarda-roupas vai ficar por cima do rodapé ou se vai ficar por fora da base. Só um ponto para não confundir. Essa função aqui, ó, lateral por fora da base, ela é uma função que é bem similar a essa aqui, ó, tipo de base, ok? Foi feito em tempos diferentes, então, só para não confundir, sugiro você escolher, se você quer que a lateral seja inteiriça, essa opção junto dessa opção, depois a gente vai unificar todas essas funções aqui. Então, é a mesma coisa. Vamos falar de espessuras. Espessura de porta ou frente. 15 milímetros é o que eu gosto de trabalhar. A caixaria externa inclui as divisórias do guarda-roupas, 15 milímetros também. Aqui está caixaria externa, aí eu falei que inclui a divisória porque é como se a divisória fosse parte da estrutura externa. A divisão, ela não inclui a caixaria externa, tá? Que é aquela que tem um recuo, aquela peça que tem um recuo. Só a divisória que não tem recuo nenhum. Espessura interna de gaveteiro, 15 ou 18. As prateleiras, se é de 15, 18 ou 25. O fundo, se é de 3, 6, 15, 18 ou 25. Eu vou deixar do meu de 6. Espessura da base, que é o rodapé inteiro, se é 15, 18 ou 25. E a espessura do fundo da gaveta, se é 6, 15, 18 ou 25. Eu gosto de fazer dessa forma, eu vou deixar salvo. E dessa forma, você já vai ter o modelo de construção, seu método construtivo para o guarda-roupa de porta deslizante definido.